A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Amém? Então hoje, vou dar continuidade ao testemunho do perdão, da graça, meu encontro com Tarcísio e como foi se formando esse relacionamento. Então, queridos, nós vamos orar agora, Nós vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que continue falando, tocando, os nossos corações, e para que o poder de Deus se manifeste, o poder do seu amor se manifeste essa tarde em cada coração. Amém? Querido Deus e Pai, mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para ser teu instrumento, para demonstrar o poder do teu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, me usa, perdoa os meus pecados, ser com as pessoas que estão agora ouvindo, vendo, outras que verão depois os vídeos, para que elas sejam impactadas, Senhor, para que elas sejam tocadas, a entender que o perdão ela é uma decisão. Você pode escolher, decidir, ficar a vida toda sofrendo, fazendo os outros sofrerem, ou ser realmente liberto. Então, Senhor, nessa tarde eu imploro que o poder do teu Espírito vá a cada coração, a cada mente, o coração mais duro, o coração mais trancado, mais fechado. Faz uma obra poderosa, Senhor. Faz uma obra magnífica. É o maior milagre que existe, Senhor. É a entrega de um coração a Ti. Porque o nosso coração, Pai, é a chave que só a gente tem, a porta que só a gente tem a chave, Senhor, para abrir. O Senhor apenas diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, não é? Então eu vou entrar na porta do seu coração, eu vou entrar em seu coração, eu vou cear contigo, ou seja, eu vou ter intimidade com você. Então faz isso conosco agora nessa tarde, Senhor. Que possamos encontrar essa intimidade. Em teu nome não profetizamos, o Senhor dirá abertamente a essas pessoas, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Estavam na igreja, mas não tinham comunhão, intimidade com o Senhor. Ó Deus, não permita que isso aconteça conosco. Então, por favor, muda o nosso coração. É uma promessa sua, o Senhor disse que tiraria esse coração de pedra e vai colocar no coração de pedra um coração de carne. Um coração cheio de amor, Pai. Então, me usa essa tarde para que o Senhor se revele através de mim o teu infinito, o teu eterno, o teu grande amor por nós pecadores. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Então, Nath, boa tarde, querida, um grande beijo, Andréia, Jéssica Paixão, Sandra Martins, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Eu vou precisar tirar o óculos, porque senão eu perco a concentração. E nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a conversar aqui ontem, Que foi justamente a questão do meu encontro com Tarcísio. Quando eu fui a Salvador, que como eu contei ontem para vocês, eu não esperava que Deus fizesse tudo isso. Então, quando eu cheguei em Tabuna, Doutor Gustavo, doutor Marcos Bandeira também, eles viram e pediram para gravar, O professor Gustavo ele queria fazer um documentário para levar para as escolas e Salvador para a Feira de Santana, justamente por conta do atentado que ele sofreu. E eu fui até aí, eu precisava de autorização dele, ele era de menor, e a mãe também autorizava. Com isso nós percebemos que não era um amor nem meu nem dele, mas era um amor vindo do trono da graça de Deus. Bem, nós fizemos a gravação em Salvador e para mim, porque assim, eu não premeditava o que eu ia fazer.
orava e Deus ia fazendo com que as coisas fossem acontecendo. É por isso que Deus pediu para eu escrever o livro, e o título do livro, numa vigília com Soninha e o grupo de oração, eu pensava que o título do livro seria o perdão, a graça. Mas Deus falou, não, o título do livro vai ser a história que Deus escreveu. Eu não entendia por quê. E vocês vão entender, né, como é que termina essa história. Bem, porque que a história é a história que Deus escreveu. Porque a cada medida que eu ia ali me entregando a Deus, deixando Deus agir, Deus escrevendo o trajeto, né? Porque nós não somos robôs de Deus, né? Nós temos livre arbítrio, liberdade de escolha. Mas é como eu disse, eu me entreguei a Deus para que Ele fizesse a vontade dEle na minha vida. Porque eu aprendi a confiar. Hoje, sabe, quando eu faço uma oração, eu peço assim, se for da sua vontade, Senhor. Hoje o maior medo que eu tenho é de pedir algo a Deus que não seja da vontade de Deus. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? É o rei Ezequias. O rei Ezequias, a Bíblia relata que ele ficou terrivelmente doente. E pelo que a gente entendeu ali na Bíblia, é uma úlcera, né? Talvez que fosse estrangular, ele iria morrer. Os recursos naquela época não eram os recursos de hoje. E ali Deus manda o seu profeta Isaías falar para ele que ele arrumasse a sua casa porque ele iria morrer. E quando o profeta Isaías sai, ele vira, a Bíblia relata que ele vira para a parede, ele começa a chorar, ele começa a espernear, ele começa a dizer, Deus, eu não quero morrer, Deus, eu não quero morrer. E aí Deus ouve a oração dele e dá o recado ao profeta Isaías que volte e que leve a pasta de figos e tudo que ele usa, que ele ia ser curado, que ia dar mais 15 anos de vida a ele. Mas só se você prosseguir no relato, queridos, e no espírito de profecia, ele perde a salvação dele, né? Quer dizer, quando Deus falou para ele que ele iria morrer, né? Você acha que Deus quer mesmo a morte de seus filhos? Não. Eu não entendia que a morte foi a misericórdia de Deus quando entrou o pecado no mundo. Eu vim entender isso depois. Sabe por quê? Porque Deus criou esse mundo para sermos felizes. A morte é uma intrusa. Não era para existir a morte, não era para existir a dor, não era para existir o sofrimento, não era para existir a pobreza, a miséria, nada de ruim. Nós íamos nascer e sermos felizes nesse planeta. Mas acontece que no momento que Adão pecou, ele desobedeceu a Deus comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Ele desobedeceu uma ordem divina. Deus falou assim para ele, certamente você morrerá. Quando Deus disse assim para ele, certamente você vai morrer, não é porque Deus é carrasco. É porque Deus sabia que com a entrada do pecado entraria o quê? As doenças. Vocês já pensaram para analisar? Se desde o tempo de Adão até hoje as pessoas com câncer, com AIDS, AIDS é atual, né? Lepra, outras enfermidades horrorosas da época, até hoje, ou até a volta de Cristo sem morrer, as pessoas ali gemendo, chorando, os pedaços arrancando, e a pessoa sem morrer. Então quando Deus falou, olha Adão, se você comer do fruto, certamente você vai morrer, foi um ato de misericórdia de Deus. Porque para Deus a morte é um descanso, entende? Deus fala que quando nós viemos do pó e ao pó tornaremos. É assim que ensina a palavra de Deus, não é doutrina da minha igreja. Pega a sua Bíblia, seja católica, seja que Bíblia for, você vai ver lá. Nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Deus vai fazer o seguinte, quando a gente morre, o que é que acontece? Deus pega o nosso fôlego de vida, que está aqui nas nossas narinas, que é o sopro de Deus, é o ar dele, é o fôlego de vida dele. E Deus puxa de volta para ele. É um ar, é um sopro. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma, entende? Então, é a junção de corpo mais fôlego de vida, nós nos tornamos almas viventes. Então, para Deus, uma alma é uma pessoa humana, viva, é uma pessoa viva, não é uma pessoa morta. É assim que ensina a palavra de Deus, é assim que diz o Senhor, é assim que está escrito na palavra de Deus. Então, quer ver? Vamos tentar raciocinar aqui rapidinho. A palavra de Deus fala que Jesus ressuscitou, não é isso? Ressuscitar é o quê? Tornar a viver, tornar a viver. Então, se, segundo a crença das pessoas, quando você morre, os que são bons vão para o céu, segundo as pessoas.
Os que são maus vão para o inferno. E algumas crenças, os que são mais ou menos vão para o purgatório. Nós estamos vivos. Para que Jesus vai voltar? Nas nuvens do céu com poder e grande glória. Que sentido teria? Porque se quem está vivo, quem é bom já está vivo no céu. Quem é mau já está no inferno. Quem é mais ou menos está no purgatório. Nós estamos vivos. Se ressurreição é tornar a viver. Entende? Não teria lógica a ressurreição. Então, o que é que vai acontecer quando Jesus voltar nas nuvens do céu? Está lá em Tessalonicenses 4. Primeiro, os mortos em Cristo, ou seja, aquelas pessoas que morreram crendo em Cristo, né? Elas ressuscitarão com um corpo perfeito, incorruptível, né? Quem morreu aleijado vai ressuscitar perfeito, quem era cego vai estar, né? Nós vamos ter o QI 100%, seremos perfeitos em corpo glorificado. Não vamos ser fantasmas, entende? Então, num abrir e piscar de olhos, os vivos, nós, que se estivermos vivos na época de Cristo, nós seremos transformados, assim diz a palavra, no mesmo corpo que os mortos justos ressuscitaram. E o que vai acontecer com os maus? Os que eram maus continuam enterrados do tempo de Adão e Eva. Os maus vivos, eles não vão receber a glorificação do corpo de Cristo, um corpo glorificado. Eles vão estar em seu corpo mortal. Eles não vão suportar a glória de Deus. E naquele momento eles serão fulminados pela glória de Deus. Não é porque Deus vem para fulminar o homem. Deus vem para fulminar o pecado. Mas preste atenção. Isso aqui é uma caneta. Vamos supor que essa caneta é o pecado, certo? E aqui essa caneta começa a incendiar. Se eu ficar segurando nessa caneta e esperar ela incendiar até o fim, o que vai acontecer com minha mão? Queimar, né? E essa caneta é o pecado. Mas essa caneta, ela começa a incendiar e quando antes de terminar eu largo, minha mão não vai incendiar, entende? Deus vem incendiar, Deus vem dar fim ao pecado, não é o ser humano. A morte não é para o ser humano. A Bíblia fala que a morte é para o diabo e os seus anjos, os anjos de Satanás. Não é para o ser humano. E Deus, que carrasco seria esse? Eu mesmo não queria acreditar num Deus que criou o ser humano para ficar eternamente queimando no fogo do inferno. Isso não seria um Deus. Aí não seria o Deus do amor? Para que a graça? Se a gente ia ficar por uma vida inteira queimando sem nunca mais acabar no fogo do inferno. No fogo do inferno. Você acredita nisso? Você acredita que Deus seria capaz de criar um ser humano para ele ficar a vida inteira queimando no fogo do inferno? Quando a Bíblia fala inferno, a palavra inferno no grego é sepultura. É a separação de Deus, porque a gente fica separado de Deus na sepultura. Entende? Então, o inferno, por exemplo, lá, se eu não me engano, é no livro de Judas 1:9, se eu não me engano. Eu não sei se aí tá falando da ressurreição de Moisés. Eu não lembro bem agora, vocês me perdoem. Eu vou procurar, vocês me cobrem, eu vou anotar aqui amanhã para falar sobre isso, né? Fala que Sodoma e Gomorra foram queimadas com fogo eterno. Vocês têm visto por aí Sodoma e Gomorra aí queimando até hoje? Quando Deus fala que vai ser queimado, é queimado em seus efeitos. Entende? Por exemplo, quando as pessoas que estiverem ligadas ao pecado foram queimadas, elas não vão, tem umas que vão sumir assim, por quê? Rápido. Porque elas cometeram poucos atos pecaminosos, aquilo que eu falei, que Deus ama o pecador e odeia o ato pecaminoso. Então, aquelas pessoas vão sumir rápido. Outras não, vão demorar queimando ali. O que mais vai demorar queimando é o diabo. O diabo é o que vai mais demorar queimando, porque ele, além de pecar, ele fez todos os anjos que vieram pro lado dele, né, que são os demônios, pecarem também, e fez a cabeça de muitos, amarrou, acorrentou, e não permitiu que essas pessoas, né, saíssem do pecado, e essas pessoas não se permitiram, porque é uma questão de escolha, né? Então, Deus, ele vem destruir o pecado. Deus vem destruir o pecado, não é o pecador, entende? Então, quando a gente morre, é um descanso. Lembra quando os discípulos estavam ali com Jesus e Jesus disse assim, vamos ver Lázaro. Lázaro dorme. Aí os discípulos falaram, Lázaro dorme?
Aí Jesus depois teve que explicar direito, Lázaro está morto, porque Jesus compara a morte como um sono, entende? O que é que acontece? Eclesiastes, leia Eclesiastes 9, capítulo 9, versos 5, 6 e 12 de Eclesiastes, e leia Eclesiastes 12, verso 7, né? Deixa eu dar uma lida aqui com vocês rapidinho. Eclesiastes, você que tem em sua Bíblia, por favor, pode me acompanhar. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, diz assim. Antes de eu ler, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual a única certeza que eu e você temos? Que nós vamos morrer. Nós não sabemos o dia e a hora, mas todos nós sabemos que vamos morrer, porque no momento que entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Então aqui diz assim, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja... Há muitos desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol, ou seja, na terra. Aí no verso 10, perdão, não é o 12 que eu falei não, viu? É o verso 9, capítulo 9 de Eclesiastes, verso 5 e 6 e 10. O 10 diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Isso está escrito na Bíblia católica, a Bíblia fala desse jeito. É por isso que a gente não tem para a igreja dizer amém para o pastor, amém para o padre, amém para quem quer que seja. A gente tem que vir para a palavra, e assim diz o Senhor. Não é assim diz o pastor, não é assim diz o padre, não é assim diz o ancião, é assim diz a palavra de Deus. E então, e também Eclesiastes 12, capítulo 12, verso 7, diz assim, o pó volte à terra como era, de onde veio, e o espírito, que é o fôlego de vida que está em nossas narinas, volte a Deus, que é o deu. Então, quando Deus permitiu a morte, ela é a misericórdia de Deus. Porque nós vamos descansar, tanto os bons como os maus. E na volta de Jesus, né, vai haver a ressurreição dos justos. Depois dos 1000 anos, é que vai haver a ressurreição dos ímpios. É aí quando Deus virá, né, e derramará fogo sobre essa terra. E nós já estaremos salvos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O problema não é a volta de Jesus, não. O problema é o fechamento da porta da graça, entende? Porque quando a porta da graça se fecha, o que é a porta da graça, Márcia? Hoje, Deus não foi ao céu, Jesus não foi, e deixou com a gente o Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro, o nosso consolador, ele faz o papel de mãe. A mãe não é assim? Não consola, não aconselha. Então, o Espírito Santo de Deus, quando Jesus foi, ele está aqui conosco. É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele já começou a se retirar gradualmente do planeta Terra. É por isso que a gente está vendo tantas coisas horríveis. E Deus, como diz lá o Apocalipse, está segurando os 4 ventos desta terra, os 4 pontos cardeais dessa terra. Mas vai chegar um momento em que Deus vai mandar os anjos soltarem os 4 pontos cardeais. E aí, meu irmão, minha irmã, vai pegar fogo, viu? Se hoje a gente está vendo feminicídio, assassinato, a falta de amor, se prepare, porque isso não é pessimismo, isso é profecia. Bem, então, a morte, ela é a misericórdia do Senhor Jesus para cada um de nós, né? Quando nós descansamos no Senhor. E eu tava assim, quando eu tava tendo tive um encontro com o Tarcísio, eu não imaginava que eu continuaria tendo uma relação com o Tarcísio, né? Eu pensei que ia acabar ali, tudo bem. Mas nos planos de Deus eram diferentes. Eu lembro que uma vez eu abri a palavra e caí assim, vai livrar o sentenciado à morte. E aí Deus mandou, porque a live não vai permitir, esses detalhes todos tem no livro, mas Deus começou a pedir que eu fosse atrás de Tarcísio para socorrer Tarcísio. E eu lembro que eu pedi várias provas a Deus, e um dia, a primeira vez eu subi o Morro dos Macacos.
E eu lembro que eu subi tensa, essa irmã em Cristo que foi comigo também tensa. Por quê? Eu, na hora que eu fazia as coisas, eu não parava para raciocinar assim, eu sou a mãe de Rafa Joe, eu estou subindo no meio daqueles que eram inimigos do meu filho. Não. Eu fazia as coisas porque Deus mandava. Eu fazia as coisas imbuída pelo Espírito de Deus. E aí, resultado, eu fui, e eu lembro como hoje, né? Eu estava subindo ao morro e olhando para trás e dizendo assim, Virgem Senhor, será que eu retorno viva daqui? Porque as pessoas começaram a dizer, cuidado, você vai subir naquele lugar, você é maluca, você é doida. As minhas colegas tudo preocupadas, que eu perguntei, você sabe onde é o Escadão, lá no Fonseca, onde é o Morro dos Macacos? Menina, o que você quer fazer lá? Eu falei, não, porque Deus pediu para eu fazer uma missão lá. Menina, você tá doida? Você tá maluca? Você vai fazer o que lá em cima, menina? Eu falei, não se preocupa não, apenas ore por mim. Porque Deus me deu essa missão e eu tenho que fazer o que Deus está mandando. Eu não sou uma pessoa corajosa, mas a palavra de Deus fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Mesmo com medo eu me lanço. Entende? Josué era medroso, que Deus falou quantas vezes para Josué, não temas, falou para Moisés. Mas mesmo com medo eles se lançavam, porque eles confiavam em quem estava mandando eles irem. Entendeu? Então assim, eu queria fazer a prova. Se eu tivesse certeza ali que tudo que eu estava fazendo estava vindo de Deus, podia quem quisesse dizer ao contrário, eu não estava nem aí. Eu ia, eu faço, eu sou assim. Só se eu não tiver a certeza de Deus. Eu não vou muito pelo que as pessoas dizem. Elas podem até vir me dar o recado de Deus, aceito, porque eu tenho humildade de ouvir, mas aí eu vou para o joelho, eu vou para a palavra, eu vou perguntar a Deus, eu não ajo pelo coração. Aí, resultado, eu fui, quando eu estava subindo, né, eu não sabia que tinha os olheiros. Eu estava subindo e vieram alguns jovens ao meu encontro. E aí, quando eu olhei, né, eu perguntei assim, vocês sabem me dizer aqui onde é que Tarcísio está aqui? Ele não morava no morro, ele estava lá. Aí alguns ficaram assim, olhando para o outro. Aí quando eu olhei, vem vindo o Tarcísio descendo, né? Aí eu fiquei tão feliz, ele também ficou tão feliz, porque ele não sabia que eu ia subir. Aí eu abracei ele, ficou todo mundo olhando assim. Aí perguntaram assim, quem é essa Tarcísio? Aí eu falei assim, gente, Tarcísio não falou para vocês que eu sou a mãe dele? Aí eles começaram a sorrir, alguns fazendo gozação, falou assim, não sabia que ela era a Suélia não, agora é Suélia? Suélia agora ficou morena? Aí eu falei assim, você não disse para eles não quem eu sou, Tarcísio? Aí Tarcísio ficou assim meio sem graça, né? Porque eu não tinha ainda noção, como eu falo para vocês, do que Deus estava fazendo comigo. Aí eu disse, eu sou a mãe de Rafa Joe. Eles ficaram tudo assim parado olhando para mim, né? E ali Deus começou a me usar para pregar, para orar. Eu peguei o nome deles ali, comecei a colocar no meu caderno de oração e comecei a orar por eles. Bem, e assim foram várias coisas que foram acontecendo, várias coisas. E algumas eu anotei aqui que o Espírito Santo de Deus pediu sobre o estudo bíblico de Tarcísio. Eu estava sempre correndo atrás de Tarcísio. Mas vocês sabem que eu tenho uma enfermidade, né? Que aos olhos humanos é uma enfermidade. Hoje mesmo eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Inclusive pedi a algumas irmãs em Cristo oração, porque hoje eu estou assim no extremo da fibromialgia. Estou aqui muito medicada. É por isso que hoje eu estou assim com lapsos de memória, né? Vocês podem perceber que eu estou falando, daqui a pouco eu não estou conseguindo fazer a sequência dos pensamentos, por isso que eu estou anotando. Mas foram muitos acontecimentos atrás de Tarcísio. E eu não sabia que a minha presença constrangia Tarcísio, eu não entendia isso. E Tarcísio, ele fugia muitas vezes de mim. E também eu não parava para imaginar que na mente dos amigos dele, eles deviam dizer para ele, Tarcísio, o que é que essa mulher quer fazer naquele morro com a gente? A mulher que é mãe do cara que você matou ele. Essa mulher deve estar querendo ou armar uma para cima de você, ou então entregar a gente para a polícia. O que essa mulher tá querendo? Eu nem parava para raciocinar nisso, porque quando Deus falava vai, eu simplesmente dizia amém, Senhor. Quando eu abri a palavra que ele disse vai livrar o sentenciado à morte, acabou. Eu fiz provas com ele e eu fui. Fiz várias provas em pensamento, ele me respondeu e eu ia e fazia. Só que eu não tinha noção do que Deus estava fazendo comigo, não era nada premeditado. Resultado, ele fugia muitas vezes de mim.
E eu ligava para ele, ligava, e queria orar, e queria ouvir a voz dele. Ele não podia sentir um ai, ele era alérgico. E eu lembro que muitas vezes assim, ele teve crises. E eu ia, comprava extrato de própolis, levava para ele. E assim, sabe, cuidava dele. E naquele amor com ele, era assim uma coisa sobrenatural. E eu lembro que uma vez houve um problema entre ele e um amigo de Rafael. Na verdade, um estava querendo ceifar a vida do outro. E eu não sabia. Então, quando o Tarcísio queria fazer alguma coisa errada, a minha presença para ele, só a minha presença significava o quê? Repreensão. Então, ele fugia da minha presença. No início era assim, ele fugia da minha presença. E eu lembro que uma vez eu comecei a ligar para Tarcísio, ele batia o telefone, eu ligava, e eu queria ir atrás dele, não conseguia falar, e ele me excluiu da página do Face dele. E eu comecei a chorar, meu Deus, porque ele não quer saber de mim? O que foi que eu fiz, Senhor, que magoei o coração dele? E chorava, e chorava. Eu lembro que uma vez eu liguei para Gustavinho, vocês vão saber quem é Gustavinho, e eu orei, pedi provas a Deus. Gustavinho falou, vai atrás dele, vai, Márcia. E aí eu falei, tá bom. Aí eu fui atrás dele. Quando eu fui chorando, eu lembro como hoje, subi aquela ladeira do Fonseca, aos prantos. Cheguei na porta da casa dele. E Duda, né, que eu tive, inclusive até o sonho da mulher que ele iria ter um filho, eu tive, né. Contei pra ele que iria aparecer uma pessoa na vida dele. Contei tudo e apareceu Duda. E aí eu cheguei lá, falei, Duda, chorando, Tarcísio tá aí? Ela falou, não, Tarcísio tá no morro. Ô, Duda, você me leva lá? Eu te levo. Quando chegou no pé do morro, né? No pé do morro, que Tarcísio estava lá em cima no morro, que as ladeiras são bem íngremes, que Tarcísio me viu, ele disparou a correr. Duda aqui embaixo olhou pra cima e falou, deu uma risada, começou a rir e falou, ô, pega, Tarcísio, corre de Márcia mesmo, ele tem medo de Márcia. Aí na hora eu olhei assim e falei, por que ele tá correndo de mim? Aí, naquele momento assim, Deus me deu uma força, eu subi aquela ladeira, comecei a caçar ele no morro. Mas o morro é grande. E eu comecei a orar, perguntar, Senhor, aonde eu vou achar esse menino aqui? Me mostra a rua que esse menino tá, a casa que esse menino está. E eu não lembro que nesse momento Duda ficou comigo ou ela foi para outro lugar. Não lembro se Duda estava ao meu lado, eu acho que estava. E aí, quando eu comecei a caminhar, e tinha uns jovens assim, eu perguntei assim, vocês viram Tarcísio? Aí um fez bem assim, ó. Apontou para baixo, ele estava escondido no pé do muro. Aí eu fui lá e falei, meu filho, por que você está correndo de mim? O que foi que eu fiz para você, meu filho? E ali ele, como é que se diz, começou a relatar o que estava acontecendo e tudo. Eu fui em busca desse amigo de Rafael e pedi a ele, pelo amor que ele tinha, né, por mim, que ele não tocasse nele. Ele disse, o quê? Eu não acredito no que a senhora está pedindo. Eu não acredito, eles não entendiam no início. Normal, natural, né? Isso não, o que eu estava fazendo que era anormal. É por isso que eu entendo quando as pessoas não me compreendem. Como algumas pessoas me chamam de maluca, de doida, disso, daquilo, outro. Porque a Bíblia fala que é a loucura da cruz mesmo. O que foi que Deus fez? Deus pegou o filho dele, puro, perfeito, que é Deus, que é o Criador. E quando Jesus se entregou para morrer por nós, foi com risco de ruína eterna. Ele arriscou a divindade dele, porque quando veio, ele veio como homem, ele não podia usar da divindade dele. Então isso é uma loucura. Jesus ia deixar de existir por causa de mim, por causa de você, por causa daqueles jovens que estão no presídio. Entende? A que ponto chega o amor da graça? É um amor inexplicável. Não tem eternidade que possa explicar esse amor. Então, bem, ali eu conversei com isso tentando, né, explicar para os amigos dele. Mas tia, eu não entendo isso, tia. Aí começaram até alguns a ciumarem. Começaram a dizer, a senhora ama mais o que matou seu filho do que a gente. Ficava até engraçado. E nisso eu não percebia que Deus, na verdade, estava me colocando na vida deles, porque aí ainda não existia o ministério do presídio. Bem, e eu estava sempre dando assistência a Tarcísio. Um dia, eu comecei a ficar muito doente. E, como eu trabalho 2 turnos em escola como coordenadora com muita dificuldade, por causa das minhas limitações de enfermidade e tudo, eu fiquei 5 anos afastada pelo SUS. Mas vocês sabem que ainda a fibromialgia ela não é reconhecida como uma doença, né?
E quem tem essa patologia sabe o sofrimento que é. E as pessoas pensam que a gente está bem pela nossa aparência, mas não sabe as dores terríveis. Hoje eu já tomei várias medicações, né? Estou aqui muito dopada, só Deus sabe o estado que eu estou hoje. E eu estava muito debilitada, eu não estava conseguindo estar muito correndo atrás dele. Quando foi um dia, eu me encontrei com a mãe dele no mercado, Suélia. A Suélia falou assim, Márcia, Tarcísio, eu tinha tido um sonho com Tarcísio. Deus no sonho pedia assim para mim, você vai dar um estudo bíblico a Tarcísio e você vai começar a obra no presídio. Eu sonhava que eu estava subindo, entrando no lugar, vários jovens, né, traficando, e de repente era num morro, e no pé do morro tinham umas mulheres vestidas de vestes celestiais. E quando eu chegava no pé do morro, elas olhavam para mim e uma dizia assim, olha, Deus falou para você, um recado, você vai dar estudo bíblico a Tarcísio e você vai começar uma obra no presídio. E ali eu acordei. E quando eu acordei, falei assim, como é que eu vou fazer essa obra no presídio, Senhor? Eu sou uma mulher doente. Lembra de Moisés? Senhor, eu sou gago. Cada um dá sua desculpa, né? Gideão, eu sou o menor da casa da minha família, a família mais pobre. Deus, ele não usa os capacitados, não. Ele capacita aqueles que ele chama. Porque os capacitados, eles se acham. Então, Deus quer aquelas pessoas que elas não se acham. Deus quer aquelas pessoas que elas são dependentes dele. Que elas entendem que o poder é dele, que a glória é dele, é ele quem usa, ele quem fala, tudo é ele. Que a gente não tem nenhum poder, não. Esse poder, nós não somos a Mulher Maravilha, nem super-homens. Tudo é Deus, o super-homem é ele. O poder é ele, a glória é ele. Entende? E aí, resultado. Eu acordei perguntando. E aí eu fui para o mercado. Quando eu cheguei no mercado, eu encontrei com a mãe de Tarcísio. Ela falou, Márcia, Tarcísio teve um sonho com você. Mas eles tinham mudado de endereço. Aí eu falei assim, me dá o endereço dela. Ela falou, vou lhe dar um número, você liga para ele. Aí eu liguei para ele, ele falou, Márcia, eu tive um sonho com você, mas ele não me contou o que era, nem eu contei o meu. Aí eu falei, então vamos marcar um encontro? Aí tudo bem, ele marcou um encontro. Ele marcou um encontro, ele já tinha mudado de endereço e eu fui até esse encontro. Era uma sexta-feira, estava chuvosa, eu chamei uma irmã em Cristo, morrendo de medo dessa irmã em Cristo, para subir o morro comigo. Quando nós chegamos no morro, chegamos, na verdade, na casa dele, a mãe dele disse, Tarcísio não tá aqui, não. Tarcísio tá no morro. Eu falei, vixe, e como é que eu vou subir assim, sem perguntar nada? Aí eu subi, quando eu subi, disseram, ó, pega ela aqui, leva ela ali onde Tarcísio está. E ali, quando eu entrei, ele estava numa casa, estavam vários jovens naquela casa. E aí, quando eu entrei, começou a chover, né? Nós tivemos que fechar as janelas, as portas, e eu fiquei ali com essa irmã em Cristo, esses jovens todos ali. E aí, um veio correndo com a Bíblia na mão e disse, é aqui que vai começar o culto? Aí eu falei, culto? Já anoitecendo aqui no morro, chovendo. Aí o Senhor falou, filha, é culto. Eu falei, é um culto, né, Deus? Então a gente vai ter que fazer um culto, viu, Fátima? Falei com a irmã em Cristo. E comecei a fazer o culto e eles ouvindo. Num determinado momento da pregação, eu virei para ele e falei, Tarcísio, eu tive um sonho com você. Aí antes que eu completasse, ele disse assim, Márcia, eu também tive um sonho com você. Deus, num sonho, pedia para eu tomar um estudo bíblico com você. Olha que coisa linda. E Deus tinha me mandado um sonho para dar estudo bíblico a ele. Aí eu contei, nós começamos um estudo bíblico. Nesse período do estudo bíblico, um dia era Dia das Mães, e eu estava chegando em casa, aqui no meu prédio, juntamente com Soninha, e minha neta estava aqui em casa comigo, a filha de Rafael. E Deus falou assim para mim, chame Natália para conhecer Tarcísio. Aí eu falei assim, Soninha, Deus está pedindo para eu levar a Natália para conhecer Tarcísio. Ele falou, você é maluca? Você vai fazer isso? Eu falei, Soninha, Deus quem está pedindo. Aí quando eu abri a porta, cheguei embaixo, a Natália chegou, perguntei assim, vó, você daria, o que é que você sente por Tarcísio? Porque desde pequenininha que ela ouve eu dando os testemunhos, né? Ela disse, amor, vovó. Eu falei, amor. Amor, como eu amo tia Soninha. Eu falei, vovó, você cantaria um louvor para Tarcísio? O louvor que ele mais gosta, que é Sou Humano, de Bruna Carla? Ela disse, eu canto, vovó.
E aí eu falei, então tá, vovó, só tem uma coisa, você não vai perguntar a Tarcísio porque ele matou seu pai, porque ainda não chegou o momento, tá bom, vovó? E ela disse, tá bom. E aí, eu lembro que eu fui com Vitória, né? Mais uma irmã em Cristo, Cíntia, e mais, eu esqueci o nome da outra pessoa que foi com a gente. E nós somos um grupo, né? Quando nós chegamos na porta, eu bati na porta Tarcísio, a Duda veio, aí eu falei, ô Duda, eu vim fazer uma surpresa pra Tarcísio. Aí ela falou, Márcia, Tarcísio tá dormindo, você sabe que pra acordar Tarcísio só você. Aí eu subi, fui ao quarto dele, abracei, beijei, pulei na cama, beijei, falei, filho, eu tenho uma surpresa pra você embaixo. Aí ele disse, ô Márcia, eu não dormi hoje, eu tô cansado. Eu falei, olha filho, eu prometo a você que depois dessa surpresa eu vou embora. Por favor, você vai gostar da surpresa? Aí ele desceu, apresentei todo mundo na sala, menos Natália para ele. E quando nós estávamos na sala, né, eu falei, Tarcísio, essa criança aqui, apontei para Natália, vai cantar um louvor para você. E como a casa dele é assim, bem simples, né, a distância para onde Tarcísio estava e Natália era muito próximo. Natália ficou bem próxima, assim, a Tarcísio. E aí, Natália começou a louvar. Quando Natália começou a louvar, ela começou a soluçar. Ela começou a louvar e soluçar, chorando, as lágrimas caindo. Ela olhando para Tarcísio e as lágrimas caindo. Todo mundo da sala começou a chorar. Só Tarcísio que ficou assim, sem entender o que estava acontecendo. Todo mundo sabia o que estava acontecendo, menos ele. E aí eu pensei que Natália ia parar. Porque quando a criança começa a chorar, né? Ela para. Não, ela continuou louvando. E nós tínhamos orado antes de entrar, pedindo a Deus que usasse Natália poderosamente para tocar o coração de Tarcísio. E quando Natália terminou de louvar, eu perguntei assim para ela, vó, falei, Natália, perdão, Tarcísio, sabe quem é essa criança? Essa criança é a filha de Rafael. Natália, vó, você gostaria de falar alguma coisa para Tarcísio? Ela disse, eu gostaria sim, minha avó. Eu falei, então fale, vó. Ela disse, Tarcísio, eu amo você, Tarcísio. E se atirou nos braços dele. Gente, pense como Tarcísio ficou. Tarcísio ficou arrasado. Eu tenho fotos, né? Quando eu dou testemunho no lugar, eu passo os vídeos, eu passo as fotos, né, do encontro dele, que naquele momento Vitória foi lá e tirou, né, quem tava lá tirou, começou a tirar fotos, né, eu não ia premeditando nada, mas as coisas iam acontecendo. E eu lembro que naquele dia, Tarcísio disse, eu não quero, quando passou alguns dias, eu comecei a ligar para ele não atendia a ligação. Aí um dia ele atendeu, ele falou, eu não quero mais estudo bíblico, eu sou um monstro, eu sou um bicho. Entende o que aconteceu, gente? Deus começou a fazer com que ele percebesse. A palavra de Deus fala que o amor de Deus nos constrange. Quantas vezes, queridos? Uma vez eu pegava Tarcísio chorando. Uma vez ele estava chorando, sentado, eu lembro como hoje, no braço do sofá da casa dele. E ele disse, se a mão de Deus se pesando na minha vida, Deus me abandonou. Eu falei, como? Deus te abandonou? Olha para mim. Quem sou eu na sua vida, Tarcísio? Eu sou a graça dele na sua vida. Jamais. Quem está fazendo isso com você é aquele que você permitiu te aprisionar, que é o diabo, que não quer que você saia dessa vida, como não quer que esses jovens do presídio saiam dessa vida. É ele que atormenta a tua vida, é ele que persegue a tua vida. E ele usa as pessoas para te perseguir, porque ele não quer que você saia dessa vida. Porque, infelizmente, para Satanás, ele diz assim, bandido bom é bandido morto. Ele não admite, Satanás, que as presas dele se soltem, sejam libertas. Mas só que nosso Deus é muito maior do que o demônio. Ele pode até matar o nosso corpo, mas ele não pode tirar o nosso fôlego de vida de Deus. Para quando ele voltar, ele nos ressuscitar de volta, de carne e osso. Entende? Maior quem está com nós do que aquele que está contra nós. Maior quem está conosco é Deus. O maior que está com você nesse momento é Deus. Entende? E ali, resultado. Foram várias demonstrações assim do amor de Deus na vida de Tarcísio. Naquele momento, né? Natália esperta, eu acho que ela estava na faixa de 8 para 9 anos de idade. Eu não lembro bem se era 7, 8 ou 9.
Aí ela sentou no sofá, abraçada com Tarcísio, ela pegou meu celular, pegou as fotos do pai e falou assim, Tarcísio, meu pai não era lindo, Tarcísio, mostrando a foto do pai para Tarcísio. Meu pai não era lindo. Acabou de matar Tarcísio, né, gente? E ali Tarcísio ficou arrasado. Ele disse que não ia fazer mais estudo bíblico, porque ele era um monstro. Eu falei, não, meu filho, você errou. Você errou. Tarcísio, eu já te disse que graça é um favor imerecido. Já te contei, já te expliquei isso. Sim, lembra no estudo bíblico, Tarcísio, que eu perguntei pra você, Tarcísio, o que é graça? Você não sabia o que era graça. Eu fui explicar. É normal eu amar você? Você disse o que, Tarcísio? Não, Márcia. O normal é você me odiar, porque eu matei seu filho. Então, eu perguntei ele, porque você matou meu filho, não é? Ele é. Mas, no entanto, o que é que eu sinto por você? Ele disse amor. E o que é que você sente por mim, amor? É normal isso? Ele disse não. Isso é graça? É um favor imerecido. Tarcísio, eu e você e a humanidade inteira matamos o Filho de Deus na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todos os nossos pecados sobre ele. Nós matamos o Filho de Deus. Nós não merecemos a vida eterna. Nós não merecemos morrer e termos vida eterna, ressurreição. Nós merecemos morrer e morrer para sempre. Mas através do sangue de Jesus nós somos libertos, nós temos escolha. Você não é, você que está me ouvindo agora, ou que você vai me ouvir nesse vídeo, você não é obrigado a um ditado popular que diz pau que nasce torto morre torto, não. Porque na carpintaria de Jesus, o pau que nasce torto, Jesus conserta, Jesus endireita. Não há esse ditado para Deus. Entende? O amor de Deus, ele excede a todo entendimento. Então, o que foi que aconteceu? Como é que se diz? E ele continua assim. Outra, para Tarcísio, foi Gustavo. Eu quero encerrar hoje aqui com vocês com a história de Gustavo. Tem a história da mãe de Guina, né? Também com Tarcísio. Gustavinho é um jovem e eu fui dar testemunho uma vez em uma igreja. Como eu falei para vocês, eu testemunho em várias igrejas. E um dia eu fui dar testemunho nessa igreja. Estava eu, a irmã Soninha e Maíse. E quando eu estava terminei o testemunho, um jovem me procurou à porta, perguntou assim, a senhora está lembrado de mim? Eu falei, o meu filho, sua fisionomia não me é estranha, mas ele falou, eu sou Gustavinho, eu fui seu aluno, aqui no Pedro Jerônimo, no bairro Pedro Jerônimo. Eu falei, o meu filho, e ele com a muleta, né, sem uma perna. E eu perguntei assim para ele falou, sabe quem fez isso aqui em mim? Foi Tarcísio que matou seu filho. 1 ano depois que ele matou seu filho, ele me baleou. Eu cheguei quase à morte. Eu já perdoei Tarcísio antes. Aí eu vou contar meu testemunho para a senhora. Eu já perdoei Tarcísio. Inclusive me veio agora até aqui a ideia, né? De fazer uma live com o Gustavinho. Quem sabe amanhã, né? Para que ele mesmo possa contar para vocês essa parte do testemunho. Assim, em suma, em resumo, né? Ele vai contar mesmo a experiência dele, do encontro dele com Tarcísio. E ele perguntou assim, a senhora me levaria até Tarcísio? Porque eu já perdoei ele e hoje, através do seu testemunho, eu senti o desejo no meu coração de pedir perdão a ele pessoalmente. Falei sim. Só que nessa época, Tarcísio estava preso. E aí eu fui ao presídio de Itabuna, pedi autorização. Eu ainda não tinha começado a obra do presídio ainda. E conversei com ele, perguntei lá, Tarcísio, você lembra de Gustavo? Ele ficou todo sem graça. Eu falei, Tarcísio, ele quer pedir perdão a você. Eu posso trazer ele aqui? Ele falou, pode. E aí, mas o tempo passou, porque há um tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Resultado, o tempo passou. Quando é um dia, um domingo, eu conversando no celular com o Gustavinho, aí eu disse, repare como Deus age. Eu falei, Gustavinho, Tarcísio aí já estava solto. Falei, Gustavinho, você gostaria de ver Tarcísio? Lembra daquilo que você perguntou? Bora fazer isso amanhã? Ele disse, bora. Eu falei, então tá bom. Eu levo você então lá no morro. Tá. Outro dia, quando eu acordei, eu falei, meu Deus, que loucura foi essa que eu fui fazer, meu Deus. Mas não era eu estava sendo guiada pelo Espírito de Deus. Aí eu falei, meu pai do céu, como é que eu vou levar Gustavinho, que fez parte do raio B, que era inimigo de Tarcísio, dos meninos, vou levar Gustavinho lá pra cima pro morro. Que loucura foi essa minha, Senhor? Não raciocinei. No presídio era uma coisa, mas lá no morro... E aí eu comecei a fazer provas a Deus em pensamento.
Comecei a fazer provas, comecei, Senhor, subo o morro, não subo o morro, em pensamento. E isso me dirigiu ao São Caetano. Quando eu cheguei em São Caetano, entrei na loja de um amigo meu. E esse amigo estava ao telefone falando com um pastor de Aracaju, que nunca me viu, não me conhecia, não sabia nem quem eu era. De repente, esse amigo, né, irmão em Cristo, ele chegou para mim, a Nilton, e falou assim, Márcia, ô pastor, eu tô aqui com a serva de Deus, fala aqui com ela. Passou o telefone, eu nunca nem tinha visto esse pastor, nem sabia de nada, nem o pastor sabia, nem me conhecia. Aí ele já foi dizendo assim, ungida de Deus. Deus manda te dizer que ele é contigo, pode subir o monte, que o Senhor é com você. E você está mergulhada em unção, e começou a falar. E eu comecei a ficar assim, sem sair da loja, não expliquei nada, Nilton. E saí com aquilo, meu Deus, então o Senhor quer que eu suba? Perguntando a ele em pensamento, né? Quando eu cheguei na esquina ali no Danúbio, na Praça do São Caetano, eu falei, não, Senhor, eu vou fazer mais uma prova com o Senhor. Isso é muita responsabilidade. Porque esse tempo todo na vida de Rafael, eu trabalho com juiz, eu trabalho com os meninos do raio A, do raio B, né? No DMP. Esses anos todos nunca houve conversa, nem disse-me-disse, nem... Porque o Senhor sempre me deu sabedoria. E que loucura foi essa da minha cabeça? Não foi loucura da minha cabeça, era Deus. Bem, porque Deus já sabia o que iria acontecer com Tarcísio também, que é isso que eu vou relatar aqui amanhã para vocês. Resultado. Você já reparou que hoje eu pensei que era o fim e todos os dias Deus vem com algo mais para poder encher seu coração, para poder mostrar o poder dele? É impressionante, viu? Aí, resultado, ele pegou e falou assim, pensei assim, eu vou ligar para ele. Se alguma coisa, Senhor, aconteceu no morro, eu não vou poder subir. Porque quando aconteceu alguma morte deles lá, ninguém poderia adentrar o morro. Falei, mas se mesmo acontecendo alguma coisa no morro e Tarcísio disser sobe, é porque é o Senhor quem quer que eu suba e leve Gustavo. E aí eu liguei para Tarcísio. E aí, meu filho, tudo bem? Ele, tudo bem, Márcia. Eu falei, meu filho, você lembra de Gustavinho? O ano passado eu falei com você lá no preço? Lembro. Lembra que eu ia levar ele lá? Lembro. Só que agora você não está mais lá. Eu posso levar Gustavinho aí? Ele falou, pode, Márcia. Eu falei, preste atenção, Tarcísio. A responsabilidade é muito grande. Gustavinho, você sabe que ele era inimigo seu. Você sabe que você baleou ele. Você sabe que ele era do raio B. Aí em cima é... Márcia, não tô dizendo que é pra você trazer. Aí ele parou a conversa e disse assim, Márcia, inclusive derrubaram o nosso ontem. Tinha tido um amigo dele, né? Irmão de um amigo dele, tinha sido baleado, parece que foi no bairro Pontalzinho. E o corpo vai vir para aqui para cima daqui a pouco. Eu falei, então deixa isso para outro dia. Ele falou, não, pode vir. As confirmações que eu pedi a Deus. Aí vai eu ligo para Gustavinho. Gustavinho, você tá pronto? Ele tô, Márcia. Então tá bom. Aí liguei para Soninha. Soninha, hoje vai acontecer isso. Deus pediu para que nós fôssemos para o morro. Soninha ficou assim, meu Deus, Márcia. Foi Deus que mandou. Deus tá provando tudo. Aí liguei pra Vitória. Vitorinha, minha amiga, é o seguinte. Aí relatei tudo a ela. Quando eu relatei, ela falou, Márcia, eu vou orar, vou perguntar a Deus, depois eu te ligo. E eu estava pedindo assim a Deus, que se fosse de Deus, né? Que Deus, eu não queria subir o morro sozinha, como as mulheres e Gustavo. Que ele colocasse homens para subir com a gente. E aí, Vitória me liga de volta. Márcia, é de Deus, é de Deus. Ela nem sabia o que tinha pedido a Deus em pensamento. Vão 2 homens com a gente. Eram 2 repórteres. Por quê? Porque Deus queria registrar também esse momento. Eu falei, tá bom. Eu tinha pedido a Deus, né? Então vamos. Quando eu liguei aí fomos buscar Gustavinho e tudo. Soninha veio, fomos no carro de Vitória. Quando chegamos na porta, quando pegamos Gustavinho, ele estava branco, gelado, da cor dessa parede. Falei, meu filho, tem certeza que é isso que você quer fazer? Eu quero. E aí, quando eu cheguei embaixo no morro, liguei para Tarcísio. Tarcísio, já chegamos. Ele falou, pode subir, Márcia. Só que Tarcísio tinha marcado comigo em uma rua. Ele não tinha marcado comigo nessa casa onde ele estava, que era onde ia ser o velório. Olha como Deus faz tudo perfeito. Como Deus permite que tudo aconteça quando a gente se entrega nas mãos dele. E aí, quando eu fui subindo para ir para a rua que ele tinha marcado, ele gritou, ei, Márcia, eu tô aqui. Ele estava na casa onde ia ter o velório. Quando nós entramos ali, aqueles jovens ali, alguns armados, né, aquela tensão. Pense que na hora que eu entrei,
Deus me usou de uma forma tremenda no meio deles. Deus começou a me usar para pregar, comecei a pregar a morte de Jesus e o ladrão do lado direito e o ladrão do lado esquerdo. E aí uns começaram a chorar e outros começaram a pedir, louva, dona Márcia, louva. E começamos e foi assim, olha, foi lindo demais. E ali estava a Vitorinha, começou a registrar, tirar fotos, também tenho fotos. E aí eu falei assim, perguntei para eles, vocês sabem quem eu sou, não sabem? Eles disseram, claro, sabemos. Eu falei, quem sou eu? Eles falaram, a mãe de Rafa Joe. Eu falei, é normal eu estar aqui agora? Eles, não. Aí eu falei assim, pois é, porque eles olharam para Tarcísio. Aí eu falei, porque vocês sabem que Tarcísio tirou a vida do meu filho, não é verdade? Mas hoje Deus tem um testemunho também tremendo para vocês verem o poder desse Deus. Gustavinho, fica de pé aí, fala quem você é. Gustavinho ficou de pé e eu vou pedir para Gustavinho contar. Eu acho que fica melhor, né? Para contar, para ele contar. Mas eu só vou encerrar essa parte. E Gustavinho levantou a camisa. E Gustavinho mostrou os 5 tiros que ele tinha tomado. Que ele tinha ficado entre a vida e a morte. E ele falou, Tarcísio, você me deu esses tiros assim. Você relatou que ele vai relatar aqui amanhã. Gente, foi lindo o momento do perdão, do abraço. Sabe? Olha, as histórias para Deus impactar o coração de Tarcísio. A minha história, Gustavo e Natália. Entende? Como é que Deus faz de tudo para salvar, para você cair sua ficha. Então eu quero encerrar nesse momento. Eu quero pedir a você, e eu quero colocar o óculos sim, porque eu quero agora poder ver. E quero dizer para você o seguinte. Entrega esse Deus no seu coração. Para ver o que esse Deus já fez por você. Os livramentos que ele já te deu. Pede a Deus para tirar esse ódio, esse rancor da sua vida. Né? Deus, ele quer mostrar o impossível quando pegou essa miserável, que era super sensível, né? Super cismada. Eu era tipo aquela plantinha, fecha a porta, Maria, que o boi já vem, que ninguém podia me dizer nada, que eu já ficava. Rancorosa, guardava mágoa, tinha uma dificuldade enorme de perdoar. Deus mostrou que é possível através da minha vida. E que os méritos, justamente por isso, para mostrar que os méritos não são meus, são dele. A glória é dele. Entendeu? Agora teve que haver minha parte. Teve que ter permissão da minha parte. Eu escolhi perdoar. E Deus, quando eu escolhi perdoar, Deus fez muito mais. Ele falou, você não vai só perdoar, você vai acolher, você vai abraçar e você vai amar. Não só ele, mas muitos Rafaéis e muitos Tarcísios. Entende? Sabe, queridos, hoje eu já tive a oportunidade de testemunhar para muitos policiais. Inclusive, uma vez teve uma cena interessante. Tinha um policial em depressão, me pediram que eu fosse lá orar para esse policial e pregar para esse policial. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou pregar para um policial que conheceu meu filho? O que é que eu vou dizer para esse policial? Deus falou, você vai falar exatamente o que eu mando você falar. O que eles já sabem, filha. E ali eu comecei a testemunhar. E aquele policial sabia que era verdade. Porque ele é um policial que viu e participou de muitas coisas. Eu não conhecia ele. Eu passei a conhecer naquele dia. E ele viu que tudo que eu estava falando ali era verídico. Quando eu terminei, aquele policial estava aos prantos. E esse policial, para a honra e glória de Deus, hoje está liberto da depressão. Entende, queridos, o que é que Deus faz? Porque para Deus, ele não tem acepção. Se é da polícia, se é do raio A, se é do raio B, se é do MP. Deus não... A facção é do inimigo. O diabo veio para matar, roubar e destruir os relacionamentos. Para Deus, nós somos todos iguais. Não tem raça, não tem cor. Não existe isso para Deus. Para Deus, nós somos seus filhos. E para encerrar, né? Eu quero que você abra Mateus capítulo 5, verso 25. Mateus. Quem é aqui filho de Deus e filha de Deus? Levante a sua mão. Todos nós queremos ser filhos de Deus, não é verdade? Você quer ser filho de Deus, não é? Só que para sermos filhos do Senhor, nós precisamos cumprir um pré-requisito de Deus. E nós vamos ler em Mateus 5,43 para encerrarmos, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem.
que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Ele fala, até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos, os pecadores fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, Deus está dizendo aqui, se eu amo quem me ama, se eu amo Soninha, se eu amo pessoas que estão me tratando bem, o que é que eu estou fazendo demais para Deus? Nada. Deus nos chama para ser filhos dele e falar, vocês têm que amar os vossos inimigos. É fácil? De jeito nenhum. Mas ele dá receita como ele tem dado para você aqui diariamente, a oração. Ele manda você orar por aquele que te persegue, por aquele que te calunia, por aquele que tem inveja de você, que tem ciúme, nutre ciúme por você, que quer te matar, que quer destruir, que já destruiu as pessoas que você ama. Como, Márcia, eu vou perdoar uma pessoa que destruiu um amigo que eu fiz sociedade com ele, me passou a perna, tomou meus negócios, tomou tudo, eu fiquei na miséria. Ele me traiu, andava na minha casa, tomou minha mulher. Como eu vou estrupar aquele cara que matou minha filha, matou meu filho? Queridos, eu não estou dizendo que isso é lindo, maravilhoso. E não estou dizendo que a gente tem que dizer assim, não, ele não fez nada. Não é isso. Pior do que você. Não tem comparação do que você já passou e eu, do que o Filho de Deus. Porque foi toda uma vida de sofrimento, toda uma vida de renúncia. O Criador, o seu Criador. Você crê ou não nele, você diga que você é ateu ou não, ele é o seu Criador. Ele é o seu Pai. E você acredite ou não, um dia você verá ele face a face. Você tem escolha de hoje aceitá-lo para que ele transforme a sua vida. E que você veja o poder dele na sua vida. E você tem a escolha de viver a vida inteira agora, sofrendo, com o coração cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, e uma vida infeliz, fingindo que é feliz para os outros. Entendeu? Porque, mas você sofreu muito, sofri, ainda sofro, mas eu sou feliz, porque eu tenho Jesus, e a felicidade é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. Entende? Ele é o meu bálsamo, ele é o bálsamo de Gileade na minha vida, ele é meu bálsamo. Então, ore por essa pessoa que te fez mal. Ore. Chegue para Deus e fale, eu tenho ódio dessa pessoa, eu tenho rancor dessa pessoa, eu tenho ressentimento, ela destruiu a minha vida, ela foi usada por Satanás, ela fez isso, fez isso, fez isso. À medida que você for orando, 1 dia, 2 dias, quando você for orando, você vai ver o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Porque tudo isso tá... Eu não sei. Gente, quando eu olhei para Tarcísio, eu não imaginava que eu ia amar Tarcísio, não. Eu não imaginava que eu ia ter um relacionamento maternal com o Tarcísio, não. Não é porque eu sou boa, é ele, entende? Então, se você quer ser filho de Deus, meu irmão, que tá a receita, ó, Mateus 5,43, ame seus inimigos, ore por eles, essa é a receita. Porque no momento que você estiver orando, o Espírito Santo